Agora chegou o momento de a gente falar sobre o uso da tecnologia em sala de aula. Mesa para dois. Educação. Oferecimento: Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque, nossa colunista que voltou de férias, seja bem-vinda. Obrigada, Bárbara, obrigada. Oi, gente. Depois aí de uns diazinhos para descansar, voltei. E a gente vai falar de um tema muito legal, que é o uso da tecnologia para a educação como um todo, na sala de aula e essas plataformas que a gente tem. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, né? Essa coisa da aula online. E as escolas acabaram, depois da pandemia, absorvendo e aderindo, mantendo, né? Algumas coisas que a gente adquiriu, vamos dizer assim, durante a pandemia, algumas plataformas. Lá no Leonardo, os meninos têm uma sala de aula virtual. Aí lá são postados deveres de casa, conteúdo de prova. E isso tem um lado bom também, né, Bárbara? Que a gente acaba com aquele tanto de papel, Sim, né? com Agenda certeza. física, aí conteúdo de prova, você entrega uma circular, dever de casa, aí anota na agenda. Então é tudo digital, né? E os pais podem acompanhar também, Bia? Sim, a gente tem um aplicativo da escola. Lá nesse aplicativo tem tudo, até a entrada e saída da escola na catraca. Seu filho entrou tal hora, saiu tal hora. Então, tudo a gente faz pelo aplicativo. E nessa plataforma, lá tem conteúdo de prova. Se você tem E você consegue acessar também? Sim, tá tudo no meu celular. Legal. Então, com o login do aluno, lá, aula de arte, tem que levar uma lata de tinta. Então, tudo tá lá. E, além disso, nessa plataforma também, para os menores ali até o 9º ano, lá tem conteúdo. Então, se o professor quer postar uma aula de reforço para a prova, ou ele quer postar slides, conteúdos ali que vão dar suporte, né, para uma avaliação, tudo tá ali. Mas o que eu acho que é mais bacana, e só para acrescentar, o ensino médio, que a minha filha mais velha está no ensino médio, aí eles já têm uma plataforma onde todos os livros estão em modo digital, mas eles também têm os livros físicos. Olha. Né, para não substituir, porque tem gente... Eu mesma adoro um bloquinho. Escrever no bloquinho e tudo mais. Mas eu acho que nós que somos jornalistas e vivemos, pelo menos eu, né? Vivi na época do jornal impresso. Sim. Né? Que era um dos grandes veículos de comunicação. Eu acho que assim como a comunicação passou por esse processo, né? Todo mundo falou, gente, os jornais impressos vão acabar. Tinham aquelas máquinas enormes de rodar o jornal. Rodava de madrugada. E hoje a gente tem aí a comunicação e as informações chegando pelas redes sociais, pelos sites, enfim, né? Só que não dá para você fazer uma cópia do que tinha no impresso e colocar numa mídia digital, porque são linguagens diferentes. Então, com a educação acontece exatamente isso. Você não pode pegar o que você falava numa sala de aula e simplesmente colocar numa plataforma. São linguagens muito diferentes. Inclusive, esse foi o tema do podcast do Leonardo. Esse mês eles estão falando sobre o futuro da educação. E um dos temas foi o uso da tecnologia. E um dos conselheiros da escola estava falando justamente isso, que a tecnologia ela tem que ser uma ferramenta, porque o processo é feito pelo professor e pelo aluno, e isso é insubstituível. Porque a escola é um lugar, é uma plataforma física. Ele usou essa expressão e eu achei muito legal. A gente tem as plataformas digitais, que elas são ferramentas, são legais para a gente, elas agregam, né, possibilidades, e acho que, além disso, elas aproximam o aluno da escola. Porque se é um aluno que gosta de game, a escola tem, o Leonardo tem algumas coisas que ele consegue misturar a realidade do aluno ali, YouTube, games, para o aprendizado. Mas o que a gente precisa reforçar sempre uma coisa não pode substituir a outra, porque todo esse consumo tecnológico, ele é muito rápido, ele é muito instantâneo e faz com que o aluno, o ser humano, não só o aluno, mas assim, a gente fique preguiçoso para outras coisas, né? Para o consumo mais lento, para o que você precisa se dedicar. A gente automaticamente, antigamente a gente ia fazer um trabalho de escola, aí a gente ia lá, pegava a Barça pela letra, né? A ordem alfabética. Agora não, você dá um Google, pega, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, então tá tudo muito mais fácil. É claro que fingir que essa tecnologia não existe é impossível. A gente tem que usar ela a favor da educação, mas a gente tem sempre que mostrar para os alunos, para os nossos filhos, que ela não pode substituir a educação tradicional.
A educação tradicional, no sentido de professor, o aluno, a comunidade escolar, e não só o professor e aluno, os pais, o corpo docente, né, os eventos que não são substituíveis. Eu lembro que na época da pandemia, alguns eventos da escola eram online, né? Vamos fazer a festa da família, e faziam as exposições digitais. Mas essa coisa de estar junto, né, de ir na escola, é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que o futuro da educação, se a gente for pensar, ele já está acontecendo, né? E ele vai se modificando, e isso vai para todas as áreas. A medicina, hoje a gente tem cirurgias feitas por robótica, a gente tem lanchonetes que, em vez de ter uma pessoa ali, a gente vai naquele totem. Isso tudo é um caminho sem volta. Mas dentro da educação, que é feita de pessoas, e você está ali para formar... E tem outros processos, né? Porque não é só decorar, não é só narrar. Tem uma parte de criação, de imaginação. Eu estava lendo um livro muito legal do Byung-Chul Han, que é A Crise da Narração, se eu não me engano, é de um autor sul-coreano. E ele fala isso, assim, como hoje está muito informativo, porque as coisas já são dadas todas. Não tem esse processo do aluno complementar aquilo com uma parte dele, que aí ele cria uma outra coisa, né? E eu acho isso muito, muito difícil. E vários pesquisadores da educação falam isso, assim, porque... A informação ela já vai estar dada, mas a curiosidade, o senso crítico, isso vai valer ouro nas futuras gerações. Uma outra coisa que é foco, porque isso é, como você disse, né, Bia, é muito instantâneo mexer com rede social, é tudo muito curto, muito instantâneo, e a gente tende a não ter muito foco nas coisas quando tem uma coisa mais longa, que mereça uma reflexão maior. E ele falou que os grandes profissionais, as pessoas que vão ter um diferencial, que vão ter uma habilidade, que habilidades são essas que vão ser valorizadas lá na frente. Uma delas, inclusive, senhor pai, senhor mãe, que estiver escutando a gente, assim, não estou tirando isso da minha cabeça, são pesquisas e gente que faz ciência, mostrando que, por incrível que pareça, não é saber chinês, coreano, que isso vai ter tradução simultânea, vai ter tudo muito fácil. É você ter foco e curiosidade e concentração, que isso... estão tirando muito da gente. As pessoas que tiverem vão ter um potencial absurdo de largada para ter no mercado de trabalho um futuro melhor. É muito louco isso. E aí vem também a questão dos questionamentos, né? De você conseguir questionar, se posicionar. E o legal da educação é que os temas acabam se interligando. A gente falou aqui semanas atrás sobre a importância da leitura. E a leitura mesmo de um livro, pode até ser, né, aqueles... Kindle, enfim, mas assim, a leitura de um livro, a leitura de um documento mais longo, ela traz esse exercício do foco, o exercício da concentração e do próprio questionamento, para você, quanto mais a gente consome, que a gente lê e a gente consome informações como um livro e tudo mais, a gente cria senso crítico, porque aí você lê e fala, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, então você consegue argumentar e isso vai levar você para situações mais confortáveis no mercado de trabalho e até mesmo, eu digo mais, nas relações interpessoais, para que você possa conseguir dialogar, ouvir, porque como você falou, a gente tem preguiça de pegar um vídeo e falar, não, esse vídeo aqui tem 4 minutos, não vou ver não. É surreal isso, assim, antigamente a gente tinha um videocassete, a gente tinha que rebobinar a fita, se a gente ia alugar, se ela não tivesse lá, a gente tinha que esperar alguém devolver, e hoje em dia tá tudo ali, ó, várias plataformas de streaming, você tem todos os filmes, na hora que você quiser, você pausa, você volta, então assim, a gente tá mal acostumado, né, então a gente precisa conseguir, pelo menos no que é possível, dar um passinho para trás, né? E eu acho que o Leonardo faz isso de uma maneira muito bacana. Ele é uma escola tecnológica, as crianças têm até dentro de sala um computadorzinho, um Chromebook que eles usam e tudo, mas também toda a interação entre os professores, entre o corpo docente, os pais... A comunidade acadêmica está lá. Completamente resguardado. Isso é muito bacana. Lindeza. Bia Albuquerque, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Até semana que vem, gente. Mesa para Dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.